Boa noite a todas, especialmente a nossa professora Patrícia Constantino, a professora Patrícia, psicóloga, doutora em saúde pública e pesquisadora da Fiocruz Rio de Janeiro. E é um grande prazer fazer parte deste momento, desse time que está ajudando a realização deste evento. Eu sou o Franco Epifânio, sou tenente da Polícia do Estado de Mato Grosso, sou professor e colaborador do IDP junto ao Observatório de Segurança Pública e Cidadania da América do Sul. O IDP, em parceria com a Organização dos Estados Ibero-Americanos, criou o Observatório de Segurança Pública no final de 2020, com o objetivo de trabalhar 3 eixos que são muito importantes para a discussão da segurança pública no Brasil, que é a pesquisa científica, a capacitação e formação e redes de cooperação internacional. No ano passado, em 2021, nós realizamos vários webinários e minicursos voltados para a área de segurança pública, e todos nós tivemos uma expressiva participação do público. Esse ano, já no segundo semestre de 2022, nós também temos uma agenda bastante extensa de atividades, que se iniciou ali no dia 29 de agosto, e desde então foram realizados 4 webinários. Hoje, a gente conta com o início do nosso minicurso, com o tema Violência Escolar, Causas, Consequências e Prevenção, na qual a nossa professora Patrícia vai ministrar o subtema Violência Escolar, Estratégias de Prevenção. A gente segue, então, ainda de amanhã até sexta-feira com o minicurso, sendo que amanhã nós teremos o tema Bullying Escolar, um fenômeno multifacetado e os efeitos da pandemia, com a professora Marcela Almeida Zequinão. Na quarta-feira, dia 19, nós teremos o subtema Violência Escolar, Causas e Consequências, com a professora Flaviane Ribeiro. Na quinta-feira, dia 20, o subtema Violência e Desempenho Escolar, com o professor Luiz Guilherme Scorzafavi. E na sexta-feira, finalizamos, então, o nosso minicurso com a aula Violência, Juventude e Segurança Pública, com o professor Antônio Matheus Soares. Na semana seguinte, daqui até o final do ano ainda, nós teremos mais 2 webinários, com a temática O Crime Ambiental na Região Amazônica, os impactos da economia ilícita, que se realizará no dia 7 de novembro, e também ainda o webinário Crime Ambiental na Região Amazônica, Desdobramentos Transfronteiriços, no dia 21 de novembro. A gente informa isso para contar também com a presença de cada um de vocês, para que também nos ajudem na divulgação desses eventos, que são bastante interessantes e têm tido uma participação bem grande do público. Além disso, eu gostaria já de deixar informado, desde já, que as aulas de hoje, da semana toda, desse minicurso, bem como os webinários que já foram realizados no ano passado, já foram realizados esse ano e que serão realizados, eles ficam disponíveis também no canal do IDP no YouTube, e depois a gente vai enviar o link aqui para vocês do canal do IDP no YouTube, e vocês podem acessar essas aulas quantas vezes vocês quiserem, pode compartilhar o conteúdo, porque a ideia é justamente, ainda mais trabalhando essa temática de violência escolar, causas, consequências e prevenção, é justamente divulgar realmente o conhecimento nesse sentido, para que a gente entenda esse fenômeno da violência nas escolas, com nossas crianças e adolescentes, com os professores, com os colaboradores, os outros profissionais que atuam na comunidade escolar também, que a gente sabe que é uma realidade no nosso país. Então, dito isso, eu vou passar a palavra à nossa professora, à nossa palestrante, Patrícia Constantino. Desejo que a gente tenha um bom evento hoje, que seja bastante produtivo para todos nós. Obrigada, boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês. Agradecer ao Franklin pelo convite, a recepção da Gabriela. Já começo pedindo desculpa, eu tive o diagnóstico que estou com pneumonia, então eu estou um pouco mais lenta do que o comum, mas acho que eu consigo levar a nossa aula até o final. E, assim, queria dar esse tom de um bate-papo, de uma conversa, que nós
possamos aqui construir juntos algumas reflexões sobre esse tema, como o Franklin já sinalizou, né, da complexidade e da dificuldade de nós circunscrevermos, inclusive, ações de prevenção que incidam assim tão diretamente no problema. Como houve uma mudança, né, nas aulas, né, e eu acabei tendo que antecipar a minha aula, eu vou fazer um certo preâmbulo sobre a questão da violência no contexto escolar, para depois chegar na prevenção propriamente dita. Então, eu vou pedir aqui, vou projetar aqui, e a gente vai conversando ao longo do processo. Vocês podem colocar dúvidas, perguntas, comentários no chat, que no final a gente tenta esclarecer, certo? Então, o curso que vocês estão fazendo, né, Violência Escolar, Causas, Consequências e Prevenção, e me cabe aqui conversar com vocês sobre a prevenção, né, prevenção dessa violência na escola. E aí eu queria começar falando um pouco de onde eu falo, porque eu acho que isso dá um pouco o tom e vocês vão conseguir, de alguma forma, entender o porquê das minhas escolhas, né, teóricas e reflexivas. Como o Franklin anunciou, meu nome é Patrícia Constantino, eu sou pesquisadora da Fiocruz, de um departamento que se chama Departamento de Estudos sobre Violência e Saúde, né? Então, é um departamento que se ocupa em analisar, estudar e refletir sobre o impacto da violência na saúde da população brasileira, né? Dentre esse leque de possibilidades, né, de pluralidades de violências, né, e também de seus impactos, entrou, né, de 2006 para cá, a discussão mais específica, mais sublinhada da violência no contexto escolar. Isso começa com uma demanda do MEC, né, pela Universidade Aberta do Brasil, que, através de um edital, pensa um curso, né, de especialização para qualificar principalmente os professores que estavam lá na ponta, né, de sala de aula de determinados contextos brasileiros, né? E assim a gente criou essa primeira especialização. E para essa especialização, a gente produziu esse livro que está aí, O Impacto da Violência na Escola, um diálogo com professores, que a gente considera uma obra bem interessante, porque é escrita por várias mãos, né? Tanto nós, pesquisadores, né, do campo da violência, como também e principalmente professores, né, profissionais da educação. E ele é baseado em casos, né? Ele é todo baseado em casos e tentativas, né, de resolução dos problemas que aqueles casos apresentam, né? Então, a gente tem um carinho enorme por esse texto. Esse texto ele ganhou o Prêmio Jabuti, algo que muito nos alegra, né, porque acabou sendo um texto didático, mas ganhou o Prêmio Jabuti. E eu já antecipo a vocês que conversei com o Frank e Gabriela no início aqui da transmissão, que a gente está em processo de abertura de edital para uma nova turma de especialização pelo MEC, e assim que o edital sair, porque a gente tem um polo em Cuiabá, tem um polo em cada região do país, a gente vai mandar o edital e ela faz circular até vocês, né? Porque acho que se vocês estão aqui é porque esse tema, de alguma forma, os toca, né? E a questão da violência na escola, ela é uma discussão bem pulverizada, né? Porque para falar de violência na escola, a gente vai ter que falar de violência na família, a gente vai ter que falar da violência na comunidade, a gente vai ter que falar de segurança pública. Então, é um tema que acaba atraindo, né, a atenção de vários profissionais. E a única forma de fazer qualquer tipo de enfrentamento às violências escolares, eu já antecipo, é o trabalho em rede, né? É o trabalho que envolva vários setores, né? Que não fique apenas dentro do contexto escolar. E uma das coisas que a gente vem constatando aí ao longo, né, dessas andanças aí pelo Brasil por conta do curso é que a escola e, obviamente, os professores, né, os profissionais
que atuam dentro do contexto escolar, eles se sentem muito sozinhos, né, nas resoluções dos problemas. A gente ainda não consegue ver uma iniciativa da escola no sentido de buscar os seus pares, os seus apoios, numa perspectiva de rede de proteção da criança e do adolescente. Então, a questão da rede, já aqui antecipo, que é uma máxima que a gente precisa defender quando a gente pensa em ações, né, que incidam sobre essa violência escolar, que a gente vai tentar entender um pouco aqui, tá? Bom, para a gente começar, né, eu acho que não dá para a gente iniciar uma discussão sobre violência na escola sem entender minimamente qual é o conceito de violência que a gente está trabalhando. Eu iniciei a fala dizendo, né, que eu sou da Fundação Oswaldo Cruz, então eu sou da área da saúde, e a gente pega o conceito de violência aplicado ao campo da saúde para traduzir para a questão da escola, né, obviamente, com todas as adaptações necessárias e urgentes. Mas, lá no Relatório Mundial de Violência e Saúde, da OMS, está lá definido que violência é o uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Então, já de cara, a gente consegue ver o tamanho do desafio que a gente tem pela frente quando a gente pensa em estratégias que vão ao encontro das violências, né, no sentido mais amplo. A gente sempre utiliza também esse termo no plural, porque dificilmente você tem um desenho muito nítido, né, de um tipo de violência. Muitas vezes o que nos chega é um motivo, né, uma tipologia de violência, mas quando você vai ouvir as histórias, o caso, entender a dinâmica, você vai ver que tem um somatório de violências e também de violação de direitos. Então, quando o evento chega, ele chega carregado dessa complexidade, né? E aí os profissionais e as instituições, elas precisam estar atentas, né, a todas essas esferas. Por isso é tão difícil, por isso é tão complexo. Aqui eu vou usar sempre o termo enfrentamento à violência ou às violências e não o combate à violência. A gente tem tendido a não usar esses termos mais bélicos, né? Então, a gente fala que dificilmente a gente vai conseguir combater a violência, até porque ela está nas micro-relações, né? Ela está em todos os espaços, ela está, inclusive, dentro de nós, né? Nós também somos violentos, né? E isso é uma coisa que os professores falam muito ao longo do curso, o quanto eles começaram a nomear alguns eventos como violentos que antes eles não faziam daquela forma. E começaram a perceber também algumas atitudes neles próprios, né, que, dentro da caracterização que a gente estava trazendo, poderia ser considerado violência. Então, essa díade, né, entre aquele que perpetra a violência, aquele que sofre a violência, né? Essa violência que se expressa nesse contexto institucional escolar, mas não necessariamente é gerida ou produzida nesse contexto, mas muitas vezes ela é inflamada nesse contexto, né? Isso tudo faz com que a gente precise de um arcabouço, né? De uma quantidade de ferramentas e disponibilidade interna para fazer esse enfrentamento bastante grande. Porque o próprio conceito ele vai falar tanto no ato, né, como no não ato, né? Ou seja, se você tivesse a obrigatoriedade de agir, né, de prover a subsistência, e aí entendendo a subsistência não só física, mas a subsistência afetiva e emocional, e você não prover, você pode ser aí enquadrado, né, na definição de negligência.
Mas, muitas vezes, o que a gente percebe quando chega mais perto dessas histórias e dessas famílias é que aquela negligência ela está assentada numa negligência de Estado ainda maior, né? Muitas vezes é o Estado que é negligente com aquela família e aquela família acaba, de alguma forma, sendo negligente com os seus, né? Então, assim, só para a gente ver o tamanho, né, do desafio que a gente tem pela frente, né? Eu acredito que aqui tenham profissionais de várias áreas, né, de atuação, e isso é muito bom, né, porque faz com que a gente pense essa discussão não só por aqueles profissionais que estão ali atuando no cotidiano, porque muitas vezes eles estão totalmente institucionalizados também, e muitas vezes não conseguem perceber essa dinâmica. Então, a gente começa dizendo que é um fenômeno complexo e multicausal, né? Se vocês me perguntarem, isso é muito comum, o que causa a violência? O que leva uma pessoa a ser violenta? Eu acho que eu precisaria ficar aqui todos os dias à noite para a gente chegar mais próximo a essa pluralidade de causalidade, né? Não existe uma relação de causa e efeito quando a gente está falando de violência, né? Porque é um somatório de coisas. É um somatório de fatores de risco, é um somatório de fatores protetivos, né? E aí esse desequilíbrio, muitas vezes, acaba colocando algumas pessoas em maior vulnerabilidade que outras, tanto para perpetrar a violência quanto para sofrer as violências. Tá? Caso esteja indo rápido demais, ou caso vocês queiram que eu comente algo mais sobre qualquer tópico, por favor, tá? Vocês podem me sinalizar. Então, as violências, elas se expressam das mais diversas formas, né? Cada qual com suas características e especificidades. Isso é bem interessante de ver, porque quando a gente está falando de uma violência, a gente vai ver já, física, uma violência psicológica, a própria negligência, a violência sexual, enfim, elas têm tanto motivações diferenciadas como formas de manejo diferenciadas para lidar com ela, né? No sentido de minimizar mais riscos ou novos eventos, né? Ou reincidência de eventos. Então, essa é mais uma das complexidades, né? Muitas vezes tem uma determinação de uma tradição sociocultural e pela experiência de vida de cada indivíduo. Por mais que nós tenhamos, né, e saibamos, e vamos ver aqui, toda a definição das tipologias e naturezas da violência, a gente tem que entender como é que aquela violência ela opera na vida daquele sujeito, daquela família, né? É muito comum a gente ter algumas situações de violência que a família não enxerga, não entende, não compreende como violenta, né? Haja vista aí todas as violências de gênero, violência contra a mulher, que tem, né, uma tradição aqui no machismo, no patriarcado. Obviamente, a gente não vai conseguir entrar aqui, né, nesse pouco tempo que temos, em maiores detalhes, né, sobre esses traços culturais que legitimam, que muitas vezes banalizam as situações de violência. Mas nós, profissionais que atuamos, né, nessas situações, a gente precisa contextualizar, né? Sempre trazer para o contexto como é que isso se aplica e opera na vida daquelas famílias. Isso não significa dizer que nós vamos não responsabilizar esses sujeitos pelas suas práticas violentas, porque eles não as compreendem assim, não é isso. Mas vamos ter ali, com certeza, um caráter mais pedagógico, um caráter de educação popular em saúde. E uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, que eu acho muito sério. Nós geralmente, né, atrelamos a questão da violência à questão da pobreza. E aí, por mais que eu tenha falado, né, já para vocês, que essa relação de causa e efeito ela não se estabelece quando a gente está falando das situações de violência,
Nesse caso, a gente precisa desconstruir essa lógica que está aí no senso comum. Lógica essa que está amparada nos dados que temos, né? Porque se nós formos ver o que se tem, né, nos sistemas de informação sobre violências sofridas e praticadas, e formos fazer um recorte de classe social, de cor, de escolaridade, a gente vai ter, sim, um quadro muito semelhante, né, que vai ao encontro das pessoas geralmente pretas, com baixo nível de alfabetização, proveniente das classes populares, mas aí tem um viés importante que a gente não pode esquecer. Geralmente, esses dados e essas informações são produzidas pelas instituições públicas, principalmente de saúde, mas também de segurança pública. A escola notifica muito pouco, é um outro ponto que eu vou falar já já. Mas, por exemplo, a saúde notifica bastante, não tanto quanto deveria, mas notifica bastante. Já entrou um pouco no cardápio das práticas do profissional de saúde, notificar as situações de violência, né, porque são de notificação compulsória. E aí, quem frequenta essas instituições públicas tem esse perfil, em sua maioria. Então, a gente tem dados provenientes desse segmento. A gente costuma dizer que as pessoas bem-nascidas, as pessoas que são atendidas, mesmo após um evento violento, nas unidades privadas de saúde, por exemplo, dificilmente terão aquela situação notificada. Então, dificilmente nós teremos dados sobre essa situação, né? Elas vão ter lá a questão resolvida pelas questões médicas, biomédicas, enfim. Na maioria das vezes, não vão gerar, né, nenhuma notificação e nenhum ato de registro criminal. E aí a gente fica com esse viés de quando olhamos os dados, a gente olha esse perfil. Tá? Eu queria chamar muita atenção disso, sabe? Porque senão a gente entra num conceito que eu gosto muito, de um teórico que se chama Louis Vacan, que vai discutir a criminalização da pobreza. Tá? Óbvio que situações de pobreza graves, né, extremas, elas são, sim, um fator de risco, um dos fatores de risco para o fomento da violência. Mas não é a causa, não é a única causa, né? Então, queria um pouco trazer essa reflexão aqui para a gente. Isso aqui eu já falei. Aí ele saiu com a dele para lá, sabia? Oi, alguém está falando alguma coisa aí? O microfone abriu. E aí, gente, como a gente tem pouco tempo aqui, eu tentei sintetizar a partir de um material do próprio Ministério da Saúde um pouco a complexidade dessa questão, né, da violência. E aí, só para vocês terem uma ideia, esse quadro bonitinho aqui, coloridinho, fala um pouco, né, dessas facetas, né, e do direcionamento da violência, né, porque essa violência ela pode ser auto-infligida. A gente acabou de sair, né, do Setembro Amarelo, onde a gente discutiu muitíssimo, quase a exaustão, a questão, né, do suicídio, né? Então, a violência auto-infligida é aquela que incide sobre o próprio sujeito, e aí ela se expressa tanto no comportamento suicida como no suicídio propriamente dito. E aí a gente sabe que no contexto escolar a gente tem uma série de situações que incidem sobre isso, né? Principalmente as autolesões, né? Eu não sei como é que isso se dá nos municípios de vocês, mas é comum, né? Em determinadas áreas mais, outras menos, casos, né, em que principalmente as meninas elas se autolesionam, né? Geralmente a pessoa fala automutilam, né? Mas não é uma automutilação, elas não tiram um órgão, elas simplesmente se cortam, né? Que não necessariamente é um comportamento suicida, mas é uma violência auto-infligida, né? Porque provoca dor, provoca sofrimento.
e advém de um outro sofrimento, de uma outra ordem, e que, apesar de não ser necessariamente uma tentativa de suicídio, pode levar a óbito. Então, essa questão da saúde mental, e eu vi que na programação, que bom que vocês vão ter aí, né, algumas discussões falando da violência relacionada à saúde mental, né, o impacto na saúde mental, e também contextualizando no período pós-pandêmico, né, que é uma coisa super importante, né, a gente tem aí ouvido falar também reiteradamente do quanto as situações de agravos à saúde mental, né, aumentou nesse período pós-pandêmico, né, uma certa inadaptação para esse retorno, crianças apresentando aquilo que algumas pessoas chamam de síndrome pós-pandemia, enfim, né, eu acho que vocês vão ter momentos para conversar sobre isso e acho super necessário, né, porque foi um momento muito específico na vida de todos nós e estamos todos nós ainda, né, sobre esse impacto. A violência interpessoal, né, que é a violência entre pessoas, que ela pode se dar tanto dentro da família, e aí eu acho que a escola, aqui nesse aspecto, tem um papel fundamental, muitas vezes, na identificação de situações de violência familiar que chegam até a escola, né, e a gente vai falar um pouquinho disso, né? As marcas dessa violência escolar, sejam física ou seja psíquica, vai resvalar no contexto escolar e muitas vezes pode impulsionar comportamentos tanto introspectivos, como algumas situações de depressão, mas também alguns comportamentos agressivos, né? Então, a escola é um lugar privilegiado para essa identificação, porque criança ou adolescente passa uma boa parte do dia no contexto escolar, né? É óbvio que a gente também vai tratar aqui, e não tem como não tratar, do quanto a escola está sobrecarregada com todas essas missões, né? Que muitas vezes em outras instituições falham e delegam para a escola muitas dessas atuações, né? Que deveriam ser compartilhadas, né? Com as outras instituições. Mas eu costumo dizer que bom que ainda tem a escola, né? Mesmo que as outras esferas estejam falhando, a gente ainda tem o contexto escolar como um lugar, uma possibilidade concreta de ter uma intervenção na vida daquela criança e daquele adolescente. E a gente considera também, aí já dando um pouco um spoiler nessa questão da prevenção, o professor, né, ou aquele profissional da educação que está mais perto da criança, como potencial produtor, né, e impulsionador de resiliência nessas crianças e nesses adolescentes. Porque muitas vezes, e não são raras as vezes, que a gente não consegue incidir sobre a causa efetiva, né, daquela violência, né? Mas a gente consegue, enquanto profissional da educação, ser um tutor de resiliência na vida dessa criança e desse adolescente. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Então, essa violência intrafamiliar, ela incide tanto sobre a criança e o adolescente, quanto com o parceiro, né? A violência de gênero, né? Aí a gente também tem discutido com muita ênfase a questão do feminicídio, né? E tem uma questão que eu acho que eu também quero frisar, trazer aqui para a gente conversar um pouco, nessa perspectiva de prevenção das violências, não só no contexto escolar, mas que transborda para todas as esferas. A discussão de violência de gênero dentro do contexto escolar é bem interessante. A gente teve um estudo na Fiocruz, onde as adolescentes e os adolescentes não se viam refletidos nas discussões relacionadas à violência contra a mulher, porque elas tinham um desenho muito mais aplicado e aplicável aos adultos do que ao adolescente, né? Então, a Kátia Nijaine, que é uma pesquisadora da Fiocruz, fez um estudo bem interessante discutindo violência no namoro, né? Como muitos dos elementos de violência de gênero estão postos desde o primeiro flerte, né? E o contexto escolar é um contexto também muito potente, né?
porque geralmente ali acontecem as primeiras relações, enfim. Então, as brigas, né, no contexto escolar, por conta de namorado, enfim, na porta da escola, né? Geralmente, quando você vai olhar a causa, tem a ver com essa questão amorosa, afetiva. Então, pegar um pouco essa tônica para discutir, né, essas relações de fato amorosas e não violentas, né, é uma forma, né, da gente estar prevenindo e promovendo relações saudáveis. Tá? Então, essa violência de gênero que está colocada, a violência contra a população idosa, né, também não vou aqui me deter tanto, mas a gente sabe que isso vem aparecendo de uma maneira bastante grande, né? E violências de todos os níveis, de toda a natureza. Vejam que aqui na lateral, coloridinho, a gente tem a violência física, sexual, psicológica, maus tratos e negligência. E para a população idosa, a gente tem todos esses tipos presentes. Né? Acho que isso é importante a gente pensar. Né? A gente tem aí o Estatuto do Idoso, que ajudou a impulsionar essa discussão da violência contra a população idosa. A gente tem a violência econômica muito posta na situação da violência contra as pessoas mais velhas. Muitas vezes essas pessoas mais velhas, pela crise econômica, são elas as provedoras das suas famílias, então muitas vezes elas têm, né, a sua aposentadoria toda usada para os outros e não tem o básico para elas, então isso também está colocado. A violência comunitária, que pode ser provocada por qualquer pessoa que não seja da família, né? Que pode ser por uma pessoa conhecida ou por uma pessoa estranha, e aí também com todas as tipologias. E aí é interessante, por quê? Porque quando a gente está discutindo os efeitos da violência, né? Cada uma dessas questões importa. Se essa violência foi cometida por alguém que deveria cuidar, por exemplo, ela tem um impacto para a subjetividade, para a saúde mental, maior do que a violência que é praticada por uma pessoa estranha. Psiquicamente, é mais difícil explicar por que alguém que deveria cuidar, por que alguém que eu amo me violenta, me agride. Né? E, geralmente, tem uma questão de cronicidade também, que impacta de uma maneira diferenciada. E aí a violência coletiva, né? Que aí é a violência mais estrutural, mais ampla, né? A violência da desigualdade social, a violência da política, de uma necropolítica, parafraseando o Mbembe, né? Que é um pesquisador que tem discutido necropolítica, a violência econômica. Tá? Então, isso aqui é uma síntese muito rápida, né? Mas eu acho que dá um pouco uma visão, né? De toda a complexidade do tema. E quando a gente vai trazer isso para o campo da educação, né? A gente tem um campo de debates em vários países do mundo, tá? Violência nas escolas, violência no contexto escolar, enfim, cada espaço usa uma terminologia, mas para tratar desse tema, né? E aí tem umas referências aqui para vocês. Depois também eu vou disponibilizar o slide para vocês terem acesso. Existe uma pluralidade de conhecimentos e de representações, né? Por isso que aqui a gente tende a usar o conceito mais generalista aplicado à saúde, porque a gente precisa, até para ter um certo padrão de comparabilidade, comparar as mesmas coisas. Então, a gente precisa de uma terminologia mais comum para a gente poder monitorar, para a gente poder acompanhar, né? Para a gente aferir, né, se determinada estratégia está incidindo ou não em relação àquela tipologia ou àquela natureza da violência. Outra máxima. Quando a gente fala em violência nas escolas, a gente rapidamente se aproxima dessa lógica da violência entre os alunos, certo? É a violência entre eles, né? São as brigas, são os espancamentos, é o bullying, né? E que agora a gente tem trabalhado bastante o cyberbullying, mas a gente esquece toda uma sorte de outras violências que acontecem nesse espaço que requerem tanta atenção quanto essas, né?
que os alunos estão ali encenando, né, apresentando. Essa talvez seja mais explicitada, né, e por isso ela ganha aí um lugar de destaque, né? E aí também, quando a gente vai pensar em prevenção às violências, geralmente a gente incide sobre esse tipo de violência, né? Trabalhar a questão de uma comunicação não violenta, trabalhar com mediação de conflitos, trabalhar com a ideia de coletividade, de solidariedade, enfim. Mas esquecemos, né, que muitas vezes a origem dessa violência ela não está sendo vista e a gente precisa incidir sobre isso. E essa máxima também que eu já trouxe, que existem diversas formas de violência no ambiente escolar e que eu vou também dar uma passada rápida, porque sei que vocês vão ver isso em outros momentos. Primeiro é a violência na escola, né, que é essa violência que está acontecendo ali, no contexto escolar. Mais divulgada pela mídia, mais facilmente identificada pelos profissionais da escola, pelos órgãos que a dirigem e pelas instituições policiais. Também não vou trazer aqui uma discussão extremamente polêmica, que é o policiamento dentro do contexto escolar, né? Mas sei também que alguma das meus colegas que vão me suceder vai, de alguma forma, trabalhar com isso. Porque essa tem sido, muitas vezes, uma estratégia mais imediatista para resolver essa violência aqui em especial, que é a violência do conflito entre alunos e alunos, e muitas vezes alunos e professores, ou alunos e profissionais da comunidade escolar. Então, violência entre alunos, violência de aluno contra professor, da escola e do professor contra o aluno, né? Eu acho que isso é uma coisa importante da gente pensar, que muitas vezes também o professor tem atitudes violentas, e aqui a gente não está falando da violência física, mas a violência simbólica, a violência, às vezes, psicológica, né? Da forma como lida, da forma como trata, da forma como exclui. Entre os profissionais da educação, do sistema de ensino contra a escola e o professor, do funcionário contra o aluno, do aluno contra o patrimônio da escola, depredação e outros, né? E aí, por isso, que a gente divide, né, pedagogicamente, para entender melhor, a violência na escola, a violência da escola e a violência contra a escola, né? Elas são interpenetráveis, mas para fins didáticos, até para a gente poder pensar, né, em estratégias de prevenção, né, os autores, né, os estudiosos do campo dividem dessa forma. Então, a violência na escola seria essa violência entre alunos, agressão verbal, ameaça, violência física, bullying, o próprio cyberbullying, né, aquela que acontece ali no cotidiano. A violência do aluno para o professor, né, e aí a gente tem aqui toda uma discussão, né, da desvalorização, né, dessa figura do professor, né, e toda uma tentativa de reverter essa situação, né, de fazer com que os alunos percebam a importância do professor, do educador, e, principalmente, fazer com que o professor reencontre, né, a sua missão, né, enquanto educador, né, eu sempre que sou chamada a conversar com professores, eu sempre tento, de alguma forma, trabalhar a autoestima, né, desse lugar social extremamente importante, né, que é a figura do professor, que foi se perdendo ao longo do tempo, e a gente precisa pensar os motivos pelos quais isso se deu, mas a gente precisa resgatar, né? E aí eu vou muito nessa direção, né, do professor que diz, né, que ninguém o respeita, que esses alunos estão perdidos, que esses alunos não têm limites, enfim. E aí eu sempre retomo para essa ideia. Mas que bom que ele está na escola, que bom que tem você, que bom que tem um profissional que, por mais achatado que esteja por várias questões institucionais, baixo salário, turmas lotadas, toda sorte de problemas que todos nós conhecemos, ele escolheu, ele elegeu essa profissão, que é uma profissão que vai muito além da prática de passar conteúdos, né? Ela é muito mais do que conteudista, né? É uma prática de formação, né? E aí eu acho que isso, seja em que nível for, né? Desde a educação infantil até a pós-graduação,
né, esse lugar do professor ele precisa ser revisitado e esse professor ele precisa se sentir, né, íntegro, né, nesse lugar, por mais desafios que tenha, né? E aí também já indo na direção da prevenção, uma das coisas que os professores reclamam muito é a falta de espaços de escuta, né? Em algumas escolas a gente tem a atuação de psicólogos, né? Eu sou psicóloga de formação e a gente também tem reforçado, né, o papel importante que um profissional psi tem no contexto escolar, não só para atender o aluno problema, né, o aluno que apresenta algum problema, né, no sentido de fazer uma psicologia clínica dentro do contexto escolar. Não é isso, né? Eu acho que o papel de um profissional psi dentro do contexto escolar vai desde a contribuição no projeto político-pedagógico da escola, onde as questões psis estejam postas, quanto na escuta dessa comunidade, né, escolar, né, quase numa perspectiva de análise institucional e entendendo essa produção. Então, aí já vem uma outra prática, vamos dizer assim, né, que tangencia tanto uma atuação pós-evento, né, pós algum evento violento, quanto prevenir novos eventos ou prevenir situações que vulnerabilizem determinadas pessoas, determinados grupos. Violência de aluno para funcionário vai na mesma direção. Violência de aluno para a escola, né? Muitas vezes o aluno ele age, né, com atitudes de vandalismo, de depredação escolar. E aí, assim, todos os trabalhos que vão falar sobre isso também vão dizer de uma necessária análise, né, sobre a representação da escola, né, inclusive física, né, a representação física da escola para os alunos, né? O que representa a escola? Se você vandaliza, se você depreda, é porque você não valoriza, né? E isso não necessariamente é dito, né? Então, espaços, né, aonde essa questão seja colocada também auxiliam nessa questão de prevenção. Nessa minha ida aí, né, aos polos da Universidade Aberta do Brasil e ouvindo professores, gente, desde população ribeirinha até sertão do Ceará, assim, a gente foi para os mais diversos espaços, né? A gente ouviu, né, porque esse curso de especialização, o trabalho final do curso é um projeto de intervenção na escola que aquele profissional está inserido. Então, obviamente, ele parte de um diagnóstico situacional das violências ou daquilo que eles consideram violência naquele contexto. A gente vai trabalhando esse diagnóstico ao longo do curso e, no final, ele apresenta uma proposta concreta, né, para lidar, né, com essa problemática que ele apresentou. E a gente teve experiências muito bacanas e experiências muito simples, porque não adianta a gente pensar em um projeto grandioso, né? Que bom se a gente conseguisse, mas até pela ingerência do profissional que está ali, né? Então a gente sempre pedia para que ele pensasse em alguma atitude que fosse execuível, né? Que ele tivesse ingerência. E aí teve um professor que junto, né? Aí teve o aval da direção, enfim. Era uma escola muito depredada, uma escola muito pouco cuidada, né? Muito pouco atraente, sem espaços de convívio assim mais acolhedores, né? E aí eles resolveram, né, transformar a quadra da escola, que era uma quadra muito ruim, e o tempo todo esse aluno fotografando e mandando para a gente todo esse processo. E a quadra se tornou um espaço de convivência muito bacana. E aí se envolveu todo mundo, se envolveu os alunos, né, no cuidado com essa quadra, na reforma dessa quadra, pais de alunos que tinham expertise, né, ou eram pedreiros, ou tinham alguma profissão que pudesse contribuir,
né? Mutirão nos finais de semana para transformar a quadra, enfim. E aí, assim, foi muito interessante, porque ao ouvir os alunos depois, eles diziam que eles tinham que cuidar daquela quadra, né? Que, assim, a produção da quadra envolveu tanta gente, tanta energia, foi tão bacana, que não se podia perder aquele espaço conquistado, né? Então, uma ressignificação desse lugar, né? No sentido que os alunos, e também os professores, e também os funcionários, eles se sintam pertencentes àquele espaço, né? Que eles sintam aquele espaço como seu. Porque se isso não for dessa forma, não vai haver nenhum investimento. E aí eu estou falando de investimento emocional, psíquico também, né? De você acreditar numa possível mudança, né? Por mais complexa que seja a questão. Mas são pequenas coisas, né, que a gente vai transformando. Já falei, né, essa questão da violência do professor para aluno, não são raros os casos, inclusive no livro a gente traz casos, né, de professores que, por conta de um total esgotamento, de um total cansaço, eles acabam, de alguma forma, agredindo, né, violentando os alunos numa tentativa, não sei qual, a palavra não é bem essa, mas reagindo da mesma forma o que os alunos fazem com ele, né? E aí a gente sabe, né, porque é muito fácil a gente falar aqui, mas é muito difícil quando você está diante de uma cena, né, e você está sendo xingado, e você está sendo agredido, mas a gente precisa, né, trabalhar com os professores e com os adultos que trabalham nesse contexto escolar, que eles são jovens, são crianças, e nós somos adultos, né? Em tese, né, a gente acredita e quer acreditar que estejamos mais preparados para lidar com as nossas frustrações, com as nossas questões, do que eles. Então, que estratégias a gente pode lançar mão? E aí eu volto a falar para vocês que a perspectiva coletiva, né, a perspectiva de formação de grupos de professores, de espaços de troca, espaços de discussão, de catarse, gente. Uma das escolas criou lá dentro de um determinado número de horas que se tem semanal para estudo, um espaço de troca, de roda de conversa entre os professores. Ninguém conduzia a roda, era um espaço deles. Eles simplesmente se reuniam naquele horário em roda, né? Porque tem um simbolismo essa coisa da roda, e ali eles iam falar daquilo que estava os atravessando naquele momento. Parece pouco, mas não é, né? É um espaço que você coletiviza seu sofrimento, que você ouve o que o colega está passando, você pensa junto estratégias para lidar. Né? Quando você fica, né, com essa atribuição sozinho ou sozinha, isso fica muito mais pesado. Né? A capacidade de enfrentamento é muito maior quando você individualiza, né, o problema. Então, não necessariamente precisa ter um profissional psi para promover isso, mas, né, precisa de alguém que protagonize um pouco isso inicialmente, né, e considere isso importante. Né? A questão da violência da escola, né, já é um tipo de violência muito pouco divulgado, muito pouco estudado e, portanto, muito pouco conhecido. Está ligado às políticas educacionais e, mais especificamente, à maneira de que se estruturam as relações hierárquicas no sistema educacional. Na pandemia, isso ficou muito explicitado, né? Toda aquela perspectiva, né, de escolas de aulas remotas, né? Algumas escolas com todo um aparato para garantir minimamente que o conteúdo não fosse totalmente perdido, escolas equipadas e famílias equipadas para acompanhar. Quando você vai para um outro cenário das escolas públicas, né, da população, de uma maneira geral, né, que não tem esses mesmos acessos, se criou um abismo enorme, né, entre aquilo que era oferecido a determinados grupos e a outros. Isso, sim, pode ser considerado uma violência da escola.
Isso sim pode ser considerado uma violência estrutural, né, que parte aí dessa questão das desigualdades de acesso, né? Então, essa questão da pandemia, ela ganha um capítulo especial aí para a gente pensar a violência nesse contexto. A própria violência simbólica, né, que evidencia a ausência de democratização dos sistemas educacionais das sociedades capitalistas, que é utilizada, assim, como forma de dominação, né? Esse professor com um duplo papel, né, representante do poder, exerce o papel de dominador, e, de outro, o papel de dominado, submetendo-se a regulamentos e exigências burocraticamente estabelecidos, em que aspectos organizacionais e administrativos se sobrepõem à pedagogia. Isso a gente ouvia o tempo inteiro, gente. Essa história assim, do professor falar, a gente só fica respondendo a demandas, né? A gente não consegue promover ou prever alguma atividade que escape dessa lógica, né, conteudista, porque não temos tempo, né? São muitas exigências, são muitos programas que chegam, enfim. Então, e também salas, né, muito cheias, sem equipamento, sem um computador, sem projeção, enfim, né, uma sobrecarga, né, para esse professor. Então, pede-se, né, para que ele seja criativo, pede-se para que ele utilize, né, uma nova pedagogia, até porque os alunos não são mais os mesmos, mas não se tem o aparato para isso, né? Então, tem aí uma violência também instaurada, a gente pode dizer. Para que haja violência simbólica, é necessário uma aceitação das normas estabelecidas na escola, tanto por parte de quem exerce a violência, como por quem a ela é submetido, né? A violência simbólica, ela não é lida rapidamente, ela está subliminarmente, ela está nas entrelinhas, ela está na forma como o conteúdo é passado, que não olha as especificidades, né? Que não olha a característica de cada aluno, a facilidade ou dificuldade que aquele aluno tem para, por exemplo, desenvolver aquela atividade que está selecionada para o ambiente doméstico, porque não se sabe que ambiente doméstico é esse, né? Na concepção mais generalista, a gente considera que a casa é um lugar tranquilo de proteção e de cuidado, e não necessariamente o é, né? Muitas vezes, a casa é um lugar de muita vulnerabilidade, de muita violência, né? Então, isso tudo precisa estar pensado, né? E aí, por exemplo, aqui uma professora de educação infantil se dirigiu aos alunos: vocês precisam saber se movimentar dentro da escola, não é assim, correndo livremente, precisam andar em cima da linha, comportadamente, um atrás ao outro, com cabeça baixa. É assim que se anda dentro de uma escola. Até o final do ano vocês aprendem, né? Essa lógica mais de exercer, né, uma força, um poder, sem uma reflexão. Imposição de currículos, conteúdos programáticos, atividades dentro ou fora de sala de aula. As formas de avaliação é um exercício de poder, né? Muitas vezes, quando não se considera a realidade de cada aluno. O próprio projeto político-pedagógico, o próprio calendário, horários, comemorações sem a participação dos professores. Muitas vezes, hoje a gente tem discutido, né, para que as escolas não utilize as festas de Dia dos Pais, Dia das Mães, e sim Dia das Famílias, por conta de toda essa nova configuração e o impacto que isso pode trazer na subjetividade da criança e do adolescente. Então, a violência contra a escola. Aí a gente já vai para essa desvalorização social e empobrecimento do professor. As mudanças no cenário profissional dos professores não têm sido acompanhadas pela implementação de políticas educacionais capazes de enfrentar esses desafios e valorizar esses profissionais. Condições favoráveis de trabalho. Aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem muitas escolas em áreas favelizadas, né? Onde o conflito armado, né? Onde a violência da comunidade incide diretamente sobre a escola e sobre os professores, né? Tem até alguns estudos que mostram quantos dias a escola e as unidades de saúde ficaram fechadas por conta de tiroteios, né? Então, aí uma questão que se casa, se amálgama com as questões relacionadas à segurança pública. Os baixos salários,
né? A sobrecarga de trabalho, dupla ou tripla jornada, a gente já falou aqui. Número excessivo de alunos por turno, também já falamos. E a violência contra a escola. Também vou pegar o exemplo do Rio de Janeiro, mas reflitam sobre a realidade de vocês. Não são raros os casos que algumas escolas que ficam nesses contextos deflagrados pelo tráfico de drogas sejam utilizadas como paiol, né? Já foi descoberta várias delas, né, onde à noite o pessoal do tráfico adentra a escola, guarda a arma, guarda a droga, fica em cima da escola, né, para observar o movimento, enfim. Então, isso acontece, né? Então, os arrombamentos, os roubos, né? É muito comum você chegar numa escola pública, hoje está tudo gradeado, tudo com cadeado, a televisão, todos os equipamentos, o computador, né, guardado a 7 chaves por conta dos roubos que muitas vezes acontecem, né? A questão do uso e do tráfico de drogas, né, a gente sabe que como ali tem um conjunto de jovens, muitas vezes acaba que o tráfico se aproxima, né, e a venda de drogas se dá principalmente na porta da escola, não necessariamente dentro, mas às vezes isso acontece. Alunos que entram armados na escola, às vezes acontece, né? Então, essa violência da comunidade, do contexto, ele entra, né, entra para dentro da escola. E aí, assim, um outro ponto que eu queria chamar a atenção, e eu acho que tem muito a ver com a discussão de prevenção, é a violência familiar que chega na escola. E aí a gente precisa refletir que famílias são essas que a gente está falando, que a gente está lidando, né? A questão de contextualizar, né? Para que a gente não caia no risco de criminalizar essas famílias, de culpabilizar essas famílias pelas violências ou pelas situações que os alunos se encontram. É muito comum que a gente identifique na escola as marcas da violência sofrida por essas crianças e adolescentes, sejam marcas físicas, queimaduras, roxidões, enfim, né, fruto, né, da violência física, quanto comportamentais, que quando os professores estão capacitados, né, ou sensibilizados para a questão, conseguem identificar ou pelo menos desconfiar que ali pode ter uma situação de violência familiar instaurada e é super necessário e importante um trabalho dentro da escola e o chamamento da rede para a intervenção, principalmente do Conselho Tutelar, né? Então, identificar esses sinais e sintomas é muito importante e acho que é uma esperança para as nossas crianças e adolescentes, né? Quando a escola consegue ver aquilo que a boca não consegue dizer. Quando esse professor ele consegue perceber que aquela criança e aquele adolescente está apresentando um outro tipo de comportamento, está diferenciando, que vai desde as atitudes agressivas às atitudes totalmente introspectivas e calada e ausência, né, tanto da escola como estando na escola, né, não estando de fato ali, né? Isso tudo pode ser identificado, pode ser percebido e pode ser trabalhado. Pode e deve ser trabalhado, né? E aí a gente tem vários fatores de risco para essa violência familiar, que a gente também não vai ter espaço aqui para trabalhar, mas a gente tem, muitas vezes, famílias que estão totalmente solitárias na lida, né, com essas crianças e adolescentes, muitas vezes a questão do desemprego, muitas vezes a questão da fome, algumas vezes a questão de uso abusivo de substâncias, uma comunicação violenta já instaurada, já quase como discurso daquela família, legitimada, naturalizada, né? Tem uma série de questões que podem estar envolvidas nessa questão, né? E essa questão da identificação dos sinais também é muito facilmente encontrado na literatura, com qualquer pesquisa mais rápida que vocês fizerem, alguns sinais, né, que podem indicar que aquela criança e aquele adolescente está sofrendo violência, algum tipo de violência. Pode ser dentro do contexto escolar, mas vindo, né, da família que aqui
é o que a gente está tratando. E o papel da escola nesse contexto, né? Volto a dizer, né, o quanto eu considero, né, especial o lugar do professor, para além da comunidade escolar, nessa perspectiva de proteger a infância e a juventude. Eu acho que depois da família é a instituição que tem um maior compromisso e uma potência para ajudar a essas crianças e adolescentes e as suas famílias, né? Precisamos ter muito cuidado para não tomarmos, né, um partido passional, né, e irmos contra as famílias, né, quando a gente percebe que essas violências estão se dando. É muito difícil a gente estabelecer parcerias com as famílias, né? Mas acho extremamente necessário. Eu acho que a ideia sempre é de ajudar aquela família a lidar de uma outra forma com a sua problemática e ter um outro tipo de comunicação onde a questão da violência não seja a tônica principal. E quando a gente vai ouvir essas famílias, muitas vezes isso é intergeracional. Foi assim que aquela família, aquela mãe, aquele pai foi criado. Vem dos avós, vem dos bisavós, é uma sucessão, é um ciclo de violência, como a literatura aponta, né? E acho que a escola tem um papel, e é possível fazer, né? Não sem muito esforço, mas é possível fazer uma quebra desse ciclo de violência, né? Uma reflexão, né? E mostrar assim, né? De uma maneira bem palatável, né, o quanto existe de repetição ali, o quanto isso está banalizado, o quanto isso é prejudicial, né, o quanto isso está promovendo de adoecimento nesse contexto familiar, né, e, obviamente, impactando a criança e o adolescente. Então, essa perspectiva pedagógica, eu acho que ela tem que extrapolar as crianças e adolescentes e chegar até as famílias. Aí vocês devem estar pensando, mas, Patrícia, não tem como a gente dar conta disso tudo, se tiver professores aqui. Sim, sozinhos a gente não vai dar conta, né? Primeiro, a gente precisa se empoderar enquanto profissional, né? Reencontrar esse sentido do educador e de uma pessoa que pode fazer a diferença na vida dessa criança e desse adolescente. Uma vez encontrando esse sentido, chamar para perto as instituições e as pessoas que têm como projeto, né, a proteção integral das crianças e adolescentes. É acionar rede. Não tem como fazer isso sozinho, até porque você vai se frustrar, né? Até porque você vai precisar, muitas vezes, você identifica, né, que aquela criança, aquele adolescente precisa de um atendimento psicológico e ou psiquiátrico. Então, você precisa contar com a rede de saúde mental. Você percebe que aquela família ela precisa ser responsabilizada, ela precisa ser notificada, não só pela escola, mas pelas instituições de proteção. Então, você tem que acionar o Conselho Tutelar, que é um capítulo à parte também importante e difícil de manejo, né? Porque nem sempre os conselheiros tutelares têm a formação devida para lidar com as situações de violência, mas eu acho que se somar a educação fortalece um lado e fortalece o outro, né? Você tem que chamar a assistência social, o CRAS e o CREAS, porque se já tem uma violência instaurada, já sai da vulnerabilidade, vai para o campo especializado da assistência social, né? A gente tem que retomar a ficha de notificação do MEC, onde a gente identifica e descaracterizar, né? Notificação não é denúncia, notificação é para gerar políticas públicas mais assertivas em relação àquela questão, né? Isso é muito importante, assim, essa perspectiva, né? Se a gente está pensando em prevenir violências no contexto escolar, é prevenir violências no sentido mais amplo, porque são essas violências que estão nesse cenário. Não é uma violência em especial, né? Elas estão todas ali, né? Está tudo ali, está tudo junto, misturado num caldeirão, né? E a gente precisa entender primeiro, identificar primeiro, ter um diagnóstico primeiro,
para depois pensar, né, estratégias. E a gente tem muitas experiências exitosas na prevenção da violência. Tem até um livro que eu gosto muito, que é o Êxitos da Prevenção, na Prevenção da Violência, que é de uma série também da Fiocruz, que não vai falar necessariamente da escola, da prevenção da violência na escola, mas vai colocar os projetos sociais desenvolvidos na escola como exitosos para prevenir a violência no sentido mais amplo. Porque uma das coisas mais significativas, eu trabalho no sistema prisional, trabalho com adolescentes em conflito com a lei, uma das, vamos dizer assim, um dos sintomas, né, mais visíveis e perceptíveis que a coisa está desandando é quando esse adolescente rompe com o contexto escolar. Enquanto ele ainda está inserido na escola, mesmo que de maneira mais incipiente, mesmo que de uma maneira longe do ideal, né, a gente ainda tem uma chance, né, de trabalhar determinadas questões com essa criança e com esse adolescente. Somos um fator de proteção, um dos fatores de proteção mais importantes. Então, essa tomada, né, de consciência e de ressignificação da escola e do professor e de uma tentativa de entender como é que esses alunos eles representam essa escola atual. Não vamos ficar chorando pelo leite, né, leite que já ferveu e já vazou, né? Porque é muito comum os professores falando: nossa, mas antigamente não era assim. Não, a gente vive um outro cenário, são outros jovens, com outros estímulos, toda a questão da internet aí colocada, né? Não dá para a gente querer dar a mesma aula, né, para um grupo que não é o mesmo. Então, essa questão de reciclar, ressignificar, instrumentalizar, né, esses espaços de formação, capacitação continuada, debates, né, partir da expertise dos próprios professores, não nesse tom. Eu não gosto muito dessa ideia de capacitação, né, porque parece que a pessoa não é capacitada, né, e muitas vezes o que a gente precisa, né, é fazer ecoar aquilo que o professor está sentindo, está vendo, está percebendo, e que falta a ele alguns instrumentos de agir, né? Tem um outro material que foi produzido aí em Cuiabá, que se chama Violência Escolar, Políticas Públicas e Práticas Educativas. Não, desculpa, esse não foi em Cuiabá, no município de Foz do Iguaçu. Esse foi de Foz do Iguaçu. Que é um texto bem específico assim, sobre violência escolar, mas ele vai nessa mesma direção de uma ampliação da discussão da violência, né? Deslocando da violência escolar para a perspectiva das violências de uma maneira geral. Já caminhando para o fim, né, por conta do nosso horário e também para poder ouvir vocês um pouco, as dúvidas e questões, uma coisa que eu acho que merece a gente falar aqui, e acredito que também meus colegas vão falar disso, as consequências da violência na saúde física e mental, elas dependem de algumas questões. Uma delas é da idade das características individuais, do tipo de violência, da frequência, intensidade e duração, do tipo de relação afetiva. Lembra que eu falei lá que quando abri aqueles quadradinhos, que quando é com o estranho é menos impactante do que quando é com o familiar, do histórico dessas violências nesse contexto familiar, da representação que cada um tem da violência sofrida e praticada, e, obviamente, das medidas tomadas para a prevenção de novos episódios. Em algumas situações, essas medidas elas são bem drásticas, né? Porque se há, de fato, uma comprovação que aquela criança e aquele adolescente, por exemplo, no contexto familiar, ele está em vulnerabilidade, né, de sofrer eventos violentos, a justiça, na maioria das vezes, retira essa criança e esse adolescente, os coloca numa medida protetiva e vai trabalhar lá as questões familiares
que acabaram, de alguma forma, fragilizando esses vínculos e violentando essas crianças e adolescentes. Também podíamos conversar aqui por algumas horas discutindo se isso é uma medida de proteção de fato, uma vez que a criança ou adolescente é retirado de casa, posto numa instituição e todos os efeitos da institucionalização na vida de crianças e adolescentes, né? Então, pensar em prevenir, né, essas violências é reforçar os fatores de proteção. Né? E que fatores de proteção são esses? É essa criança e esse adolescente ter com quem contar. Né? Essa perspectiva dos tutores de resiliência, não sei se vocês estão familiarizados com o termo, mas resiliência é a capacidade, né, que a gente tem, mais ou menos, em determinados momentos da vida, de reagir à adversidade. Ou seja, a gente não está isento de sofrer o impacto das violências ou das adversidades, mas a gente tem uma capacidade de não se distorcer diante dessas adversidades. É um conceito que foi pego de empréstimo da física, né, e aplicado ao campo da saúde mental e das ciências sociais. Né? E os tutores de resiliência são essas pessoas que contribuem, ajudam, auxiliam a desenvolver essa capacidade. Em alguns momentos a gente tem mais, em alguns momentos a gente tem menos. Né? Se é mais resiliente, quanto mais rede de apoio se tem. Quando você está sozinho diante de uma adversidade, possivelmente a sua capacidade de resposta a essa adversidade é muito menor do que quando você tem uma rede de apoio. E aí eu colocaria em letras garrafais a escola e o professor, o educador, como esse tutor de resiliência prioritário e primordial. Agora, se ao contrário disso, a escola ela estiver minando essa capacidade de resiliência, aí a gente está em maus lençóis. Porque aí a escola passa a não ser um fator de proteção, passa a ser um fator de risco. E vai pesar a balança, né? Porque a resiliência ela é geralmente simbolizada por uma balança, onde você tem num prato os fatores de risco, questões familiares, mortes, luto, desemprego, pobreza, sei lá, toda sorte de problemas de um lado, pesando nessa balança dos fatores de risco, e você tem do outro lado os fatores de proteção, que a gente pode inserir aqui todas as instituições, né? Família, religião, escola, amigos, esporte, sei lá, né? Toda uma sorte aí de apoios, né? Que vão equilibrar, né? Porque muitas vezes a gente não vai conseguir incidir sobre os fatores de risco que muitas vezes são de ordem estrutural. E a nossa capacidade, né, de lidar ou resolver aquela problemática é minimizada. Mas a gente pode, sim, fortalecer os fatores de proteção. Falei já um pouco disso, né? E vocês também vão ver isso nos outros momentos, do impacto dessa violência no corpo, nessas marcas visíveis. É muito comum quando a criança é espancada ou é queimada, enfim, ela ir com roupas inapropriadas para a escola para cobrir os ferimentos, então ficar atenta a essa questão é importante. Os danos emocionais, comportamentais e cognitivos também eles são visíveis, a questão da ansiedade, o transtorno de estresse pós-traumático, a depressão, algumas queixas somáticas, né, reiteradas, doenças, reiterados sintomas, a própria agressividade e também o comportamento transgressor. Isso tudo pode ser feito de vivências de violência, né? E aí, nessa perspectiva dos fatores, né, de proteção, de prevenir, de promover, a gente precisa, como eu acabei de falar, fortalecer esses fatores de proteção, esses professores como tutores de resiliência, né? O trabalho em rede, gente, não tem como fazer qualquer movimento em relação às questões de violência se não for via o trabalho em rede, via o sistema de garantia de direitos. A questão da notificação de casos, também já falei, né? A escola notifica muitíssimo pouco, né? Não está no cardápio da escola a discussão sobre as notificações de violência.
né? E eu acho que esse é um ponto que ajuda a prevenir novos eventos ou adensamentos de situações já existentes. E aí, já chegando no final, para sintetizar, né? Esses profissionais de escola também sofrem violências na vida, né? Pessoal, comunitária e profissional, necessitando que sejam ouvidos e acolhidos em suas necessidades, né? Aquela ideia, né, de cuidando do cuidador, cuidando de quem cuida, isso faz muito sentido, né? Principalmente agora pós-pandemia. Ainda é escassa a abordagem da violência na formação, na área de educação, não só da educação, mas da educação também, fazendo que as violências permaneçam muitas vezes invisíveis ou banalizadas, provocando angústia nos profissionais e um sentimento de potência. Se você não está instrumentalizado, você não consegue nem enxergar o que está ali diante dos seus olhos, você não consegue nominar, né, aquilo como uma situação de violência. Ao compreender as diferentes naturezas da violência, que eu acho que é um exercício, é um movimento, os profissionais podem se apropriar de uma leitura de realidade mais aprofundada acerca de diferentes aspectos presentes no cotidiano dessas crianças, adolescentes e suas famílias, né? Eu volto a dizer da importância da gente envolver as famílias, né? E quando a gente percebe que a violência se realiza através de uma dinâmica de papéis sociais, é possível que as equipes elaborem as novas formas de socialização das famílias que são tão atravessadas pelas vulnerabilidades e se fortaleçam com ações mais sistêmicas de enfrentamento à violência, desestimulando a postura de culpabilização dos indivíduos, né? Nessa perspectiva de instaurar uma comunicação não violenta. E aqui tem meu e-mail pessoal, nem coloquei no institucional, porque ele sempre dá problema, e eu me coloco à disposição para maiores esclarecimentos, tirar dúvida. Peço desculpas, porque não dá para aprofundar muitas coisas, né? O tempo é curto, mas espero ter dado um panorama e ter provocado, né, de alguma forma, a discussão aí para o início do processo desse minicurso que vocês estão fazendo. Obrigada. Obrigado, professora Patrícia. Eu acho que a aula da senhora inaugura de forma muito boa, muito bacana, muito competente o nosso minicurso, né, sobre violência escolar, causas, consequências e prevenção. O que não poderia ser diferente, né? A gente que já conhece a senhora, a capacidade da senhora enquanto professora, enquanto pesquisadora, né, focada principalmente nessas temáticas também relacionadas à saúde, saúde mental, saúde pública, violência, né, segurança pública. A gente agradece. Tem vários comentários aqui dos nossos ouvintes, né, parabenizando a senhora, né, pela qualidade da aula ministrada. E temos também, professora, algumas perguntas, né? Vamos lá. Essa é a minha parte. Tá, eu só vou citar aqui a Daisy, né? Ela perguntou se os slides seriam disponibilizados. A senhora informou que sim, né? Sem dúvida. Então, depois a gente passa para a equipe do IDP para estar encaminhando para os inscritos. A Camila Oliveira, ela perguntou sobre a bibliografia citada, né? Sim, no slide tem final, e aí vocês podem baixar. O próprio livro, né, O Impacto da Violência na Escola, ele está disponível gratuitamente em PDF, então vocês acham facilmente, e também, se tiver qualquer dificuldade, é só me pedir que eu envie. Bacana, professor. Então, né, fica aí a dica do livro produzido pela Fiocruz, né? Sim. E aí o Gustavo Saminês, professora, perguntou se, dentre suas vivências nos diversos contextos e regiões, qual ou quais meios para trabalhar de modo eficiente temas como violência familiar e violência sexual. Isso é complexo, né? Porque nem sempre os professores estão capacitados para tratar desses assuntos, né? Não sei se vocês lembram, houve uma grande polêmica há pouco tempo atrás sobre essa educação sexual no contexto escolar, né? As questões de gênero. A gente sabe de todas as polêmicas
e as dificuldades que estão postas aí, né, nesse cenário. Então, os professores muitas vezes falam: me falta elementos para tratar desses assuntos. Fico presa àquelas questões biológicas, né, que está posta lá no livro, mas não consigo discutir, por exemplo, novas configurações familiares, o impacto, por exemplo, de um casal, né, homoafetivo na subjetividade, não tenho elementos para discutir. De fato, é um grande desafio, né? E, assim, a única forma de conseguir tratar disso, primeiro, é estar confortável para tratar, porque senão também é uma violência contra o próprio professor, né? Ele não se sente preparado, ele se sente constrangido, né? E ele não consegue dar conta disso. E no outro ponto, né, favorecer, né, que esses temas façam parte das formações continuadas, das capacitações, do projeto político-pedagógico da escola, de encontros, né, com especialistas, enfim. Esse curso de especialização, assim, os professores, muitos deles, e era uma coisa que a gente queria incentivar, era que eles se tornassem multiplicadores das próprias discussões, né? Porque aí a gente conseguiria atingir um maior número, né, de professores, né, para essa pauta, para essa agenda, né? Mas, gente, assim, quando a gente olha esse país e vai em determinados lugares, você encontra professores, assim, extremamente despreparados em todos os sentidos do termo, né? E não porque querem, né? E sim pela característica, pelos seus contextos, pela sua formação, né? mais simplória, para a gente conseguir fazer com que alguns professores escrevessem um texto acadêmico, mesmo que um projeto de intervenção, mas com um mínimo, né, de cientificidade, tivemos muita dificuldade, tivemos que pegar na mão mesmo, né? Pegar na mão e começar um processo. Então, a gente tem falhas já na formação dos próprios docentes, né? Na falta de incentivo de uma formação qualificada. Então, determinados temas, os professores, de fato, não estão preparados para, né? E aí a gente precisa, de alguma forma, contar com essa rede, né? Galera da saúde mental que possa falar, né? A saúde nas escolas, né? Que é um programa federal que em alguns municípios está mais presente, outros menos presente, que possa levar esse conteúdo tanto para os professores quanto para os alunos e famílias. Enfim, a gente tem que ir lançando mão, né, dessas parcerias para conseguir dar conta disso. Perfeito, professora. E aí temos mais uma pergunta também do Alexandre Prado, né? Ele pergunta o que a senhora acha do trabalho feito nas escolas pelos policiais militares por meio do PROERD, né? O Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência. A gente ouviu muito sobre o PROERD, muito, né? Principalmente aí no Centro-Oeste, enfim, muitas escolas, né, têm esse projeto. E que, assim, eu não conseguiria dizer que eu nunca fiz uma avaliação do PROERD. Eu conheço o PROERD, né? Eu sei que tem uma discussão sólida, né? Eu acho que permite, minimamente, que os alunos vejam o policial militar de uma outra forma, né? Porque muitas vezes os alunos também só veem o policial militar que entram de uma maneira não tão positiva assim nas suas áreas, em conflito. Então, tem uma visão diferenciada do policial, né? Então, eu acho isso bastante bacana. E ouvem, né, sobre a temática das drogas, enfim, a partir de alguém que lida com isso no cotidiano, que lida com um efeito mais drástico disso, né? Enfim, mas eu não conseguiria fazer uma avaliação do PROERD para vocês. Mas digo que os professores gostam, né, dessa parceria e consideram importante. E me parece que sim, tá? Mas eu não conseguiria dizer mais. Seria uma temeridade eu me lançar aqui a fazer uma avaliação. Aí o Mike, professora, ele pergunta qual que seria a estratégia, né, que a senhora indica para lidar com a homofobia por parte de professores. Ai, que difícil, né? Como é que a gente lida com a homofobia na sociedade, né? Porque aí a gente está nessa perspectiva aí que é muito séria, né? E que é discutindo, né, gente? É levando o tema para a pauta, né? É colocando na agenda o respeito às diferenças, né?
a cada um ser aquilo que quiser ser, desde que haja, né, lógico, os respeitos mútuos, enfim, a questão da cidadania, né, tudo isso que a escola deveria estar contribuindo, né? Então, qualquer prática, né, violenta contra qualquer grupo é inaceitável, né? Então, é trabalhar nessa desconstrução, né? E para desconstruir, a gente tem que entender como é que foi construído, né? Então, tem que trabalhar, tem que discutir, tem que trazer, né, aí a base, né, o chão da fábrica para discussão. Professora, foram essas as perguntas, né? Se a senhora quiser realizar o fechamento. Dizer que eu queria ficar mais com vocês, mas, enfim, o tempo acabou, né? Eu não estou nos meus melhores dias, não estou bem de saúde, mas espero que isso não tenha interferido aí no que eu pretendi passar para vocês. Me coloco super à disposição, Franklin, para qualquer outra dúvida, qualquer outra questão que qualquer um da turma tenha. Quem tiver curiosidade para conhecer minhas produções, minhas publicações, dá para ver no Instagram profissional, patricia.constantino50, e também pode me chamar por lá para qualquer dúvida sobre isso ou sobre qualquer coisa relacionada à violência, né? É uma temática que eu gosto de falar, que eu gosto de discutir, e, enfim, estou super à disposição. Bacana, professora. Obrigado mais uma vez. Né? Obrigada, a gente agradece a disponibilidade da senhora, do tempo, né, que dedicou, né, para realizar essa aula conosco. A gente sabe, né, das dificuldades, né, sabe das atividades da senhora também, que são várias. Sabe também que a senhora, infelizmente, hoje ficou enferma, né? E a gente agradece pela possibilidade de ter mantido o nosso compromisso. E a gente agradece, então, também, né, mais uma vez, em nome do IDP, né, que em parceria com a OEI, que é a Organização dos Estados Ibero-Americanos, né, tem construído o Observatório de Segurança Pública e Cidadania da América do Sul, e por meio dele, né, realizado pesquisa científica, capacitação e formação e redes de cooperação internacional, né, para divulgação do conhecimento na área de produção do conhecimento na área de segurança pública, criminologia, né, e áreas afins. Então, a gente agradece a presença de todos e todas, né, reforçando que o minicurso continua até sexta-feira, dia 21, né? Cada dia será uma subtemática dentro da temática macro, que é violência escolar, causas, consequências e prevenção. Então, a gente aguarda todos vocês amanhã novamente, né, a partir das 19h30, horário de Brasília, né? Divulguem também entre os colegas de vocês, né, principalmente quem é da comunidade escolar, né, professores, corpo técnico, estudantes, né, psicólogos, assistentes sociais, né, que lidam com essa temática, principalmente policiais militares, policiais civis. Fiquem à vontade para divulgar. O curso é gratuito, né, será certificado, e teremos aí professores bastante capacitados na área, pesquisadores, né, e com temáticas que realmente são relevantes para essa questão da violência escolar. A gente agradece e se despede por aqui. Um abraço. Tem uma pessoa com a mão levantada, não sei se é alguma coisa urgente que ela quer tratar. Lucilane Abreu. Oi, Lucilane, você quer falar? Não sei se ela apertou sem querer, né? Às vezes aperta. Às vezes foi. Então é isso, gente, professor. Obrigada, viu? Obrigada aí pela atenção de vocês. Um ótimo curso aí para vocês. Vocês vão ter, de fato, profissionais muito bacanas aí discutindo as temáticas. E parabéns pela iniciativa, Frank. Muito legal, assim, poder estar discutindo essas questões. Uma boa noite para todo mundo. Obrigado, professora. Obrigado a todos e todas. Um abraço.